Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E o Confiança perdeu para o Botafogo. Vamos aqui de pós-jogo junto com o React. Vamos fazer o React da coletiva do técnico Thiago Gomes. Ontem eu soltei um vídeo, certo desabafo, inclusive pedindo a demissão de Thiago Gomes. Eu ainda tô com esse pensamento na cabeça. Em situações desesperadoras, precisamos de medidas desesperadoras. Talvez a gente precise procurar um técnico mais cascudo, que já tenha esse conhecimento, agora que também tenha plenos poderes de fazer a limpa que tiver que fazer, que puder fazer, nem que traga uns 2 ou 3 candangos baratos aí da Série D, enfim. Talvez tenhamos que tentar o último tiro, agora faltando 5 rodadas e tendo 2 semanas de folga. Mas eu já falei isso no outro vídeo, você pode ir lá, um vídeo curtinho, você vai lá. Agora a gente vai fazer um rápido balanço aqui dessa derrota para o Botafogo e ouvir as palavras de Thiago Gomes. Ou seja, o vídeo vai demorar um pouquinho, então se acomode bem na sua cadeira e vamos que vamos. Bem, o Confiança ontem visitou o Botafogo em João Pessoa, perdeu por 2-0. E acho que o jogo pode ser dividido em 2 tempos. Primeiro tempo, o Confiança entrou com 3 volantes pela primeira vez, um esquema muito defensivo. Era um 4-4-2, onde tinha Maicon Aquino na ponta, no controle, no comando de ataque, e PK e João Paulo, João Pedro ficavam oscilando ali. Horas PK voltava mais para armar, horas PK estava muito na frente, jogando quase num 4-3-3 como terceiro atacante. E nesse esquema, a gente teve a melhor chance do primeiro tempo, o João Pedro, que perdeu na cara do goleiro do Botafogo. E no geral, o Botafogo não conseguiu chegar tanto ao nosso gol. A marcação estava sendo encaixada, né? Os jogadores do Botafogo tinham alguma liberdade, mas eles não conseguiam afundar tanto. Então, o Botafogo não chegou nenhuma vez de frente para o gol, que obrigasse Pascoal a fazer alguma defesa ou algum chute para fora. Se chegou, foram poucas vezes, e a marcação estava tão bem ajeitadinha que o Botafogo começou a recorrer aos cruzamentos. Fizeram 2 gols de cruzamentos no segundo tempo, mas nem vou chegar lá. Mas eram cruzamentos quase que da intermediária, ali do bico da área. Nenhum cruzamento levou grande perigo, porque o Confiança não estava deixando eles fazerem jogada de linha de fundo, triangulação, não estava dando tanto espaço assim. Volta para o segundo tempo, 0-0. O Confiança tira Madison, esse terceiro volante, bota Iago, volta para o 4-2-3-1, só com o Gabriel Zeca e Renilson na frente da zaga. Um time mais propositivo, chegou mais, ainda que não tenha levado nenhum lance de grande perigo assim no segundo tempo, mas começou a chegar mais, começou a se assanhar mais, e com isso a marcação naturalmente desencaixou, deu mais espaço para o Belo, e aí em 2 cruzamentos de Nenê, o primeiro o zagueiro escora ali para o outro zagueiro chegar marcando, e no segundo o Wellington faz uma pataquada, tenta derrubar Nenê e não consegue, ele cruza e o jogador, não vou me lembrar agora o nome, era Simon, um negócio assim, chega aí de frente para cabecear e dar os números finais da partida. Já depois do 1-0, o Confiança se desconcentrou muito, entrou Danielzinho, eu também já não controlei muito quem entrou, quem saiu, já não estava mais importando muito. Aí o time sentiu muito o gol, o primeiro gol, tentou ir pro abafa, não conseguiu abafar nada, ainda tomou o segundo gol. Eu assisti o pós-jogo do meu amigo Mário, ele falou: é normal perder do Belo, realmente as estatísticas mostram, o momento do Confiança na tabela e o momento do Botafogo na tabela também. O problema não é perder, é como se perde, e é isso que a gente vem sempre falando desse time do Confiança. O ano passado a gente também teve fases muito ruins, de muitas derrotas seguidas, mas o time sempre perdia lutando. Dessa vez a gente sempre perde e mal ameaça o adversário. Foi assim na derrota em casa contra o Barra, e foi assim ontem contra o Botafogo lá em João Pessoa. A Confiança precisava realmente tentar trazer um ponto que seja, para fazer mais um ponto. O Anápolis já tinha perdido, afastava um ponto, ainda tem o jogo do Itabaiana que vai acontecer. Talvez quando eu soltar esse vídeo a gente já saiba até o resultado. Se o Itabaiana perde, a gente só encosta mais um ponto neles. Se empata, a diferença fica maior. O problema é que agora, se eles vencem, eles abrem 5 pontos. Então fica já uma distância muito ruim de tirar. Então era para manter um esquema ali um pouco mais defensivo, um pouco mais conservador, para tentar
voltar com esse ponto. Fomos para cima e acabamos sendo punidos por N fatores, né? Muita gente tá falando aí da falta de vontade, falta de treinamento, enfim, muitos erros individuais, mas acho que o técnico também teve sua parcela de culpa. Falando em técnico, vamos aqui agora a coletiva pós-jogo dele, vamos ver o que ele tem a nos falar. Antes disso, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, curte esse vídeo, ajuda muito, leva esse conteúdo para mais azulinos, para mais torcedores Brasil afora. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. E no YouTube Shopping eu tenho deixado a camisa oficial do Confiança aqui, tem baixado de preço, então aproveita aí que tem alguns cupons ainda da Copa do Mundo e tal, você pode entrar lá e fazer sua compra. Vamos lá, agora as palavras do Thiago Gomes. O áudio tá baixo, eu vou aumentar na edição, mas para mim vai continuar baixo, então eu posso me perder alguma informação. Já peço desculpas. E da qualidade de Nenê. O que não deu certo hoje para o camisa 10 adversária jogar com tanta tranquilidade? Olha, eu acho que o Nenê não jogou com tanta tranquilidade assim. A gente colocou 3 volantes para controlar mais a zona central do campo, para exatamente ocupar melhor e não deixar o Nenê ter a liberdade para jogar. No primeiro tempo foram poucas oportunidades de gol que o Botafogo criou com a participação do Nenê e dos outros atletas. Nós tivemos ali um bom controle. O primeiro tempo acaba 0-0, obviamente que o Botafogo com volume de jogo, por estar jogando em casa, a gente optou em ter um terceiro volante para exatamente proteger mais, né, os encaixes de área, que o Botafogo entra com muito jogador dentro da área. Então, assim, acho que o Nenê ele não conseguiu fazer toda essa diferença. A pergunta, talvez ele responda ainda nessa fala, é por que não manteve os 3 volantes no segundo tempo? Ele tira assim, não é que ele tirou com 15 do segundo tempo para tentar alguma coisa, ele já tirou de cara, no intervalo. Talvez Madison possa ter cansado, possa ter sentido, mas aí, enfim, aí a gente paga pelo elenco curto. Vamos ver aí. No primeiro tempo. No segundo tempo, acredito que a gente acabou perdendo um pouco ali naquele espaço no meio campo. Naturalmente, o time do Botafogo vem para cima, né? E a gente acaba, depois dos primeiros minutos, corrigindo isso com algumas orientações, mas o primeiro gol dele sai de uma bola parada, que é uma segunda bola que cruza para dentro da área, onde a gente não encaixa bem, perde um duelo naquele momento ali que eles criando superioridade no pau. Então você para pensar que o primeiro gol, ele não é uma jogada construída do Nenê. Ele é uma jogada de cruzamento pós-escanteio que a gente tira, a defesa tira e a segunda bola volta para dentro da área e a gente realmente perde o duelo dentro da área, e quando você perde o duelo dentro da área é muito perigoso. Naturalmente, depois que sai o primeiro gol, acho que o nosso time fica um pouquinho nervoso, isso eu conversei com eles no final do jogo aqui. A gente está num momento muito difícil, a gente precisa agora entender que nesses momentos... Antes de ele continuar aí sobre os momentos difíceis, bem, aí ele fala o quê? Botou Nenê, aí o primeiro gol vem de um escanteio, cruza a bola na área, a gente perde na área, mas é justamente isso, quando você tira um homem de marcação e bota um ponta, a tendência é que os duelos defensivos sejam mais facilmente perdidos. Por que a gente não perdeu duelos no primeiro tempo? Pode ser só pelo acaso, mas assim, é muito sintomático que você tira o terceiro volante para segurar, os caras começam a chegar mais e sai o gol deles justamente em um cruzamento, sendo que eles deram trocentos cruzamentos no primeiro tempo. Eu não cheguei nem a olhar as estatísticas para confirmar esse dado, mas tiveram muitos cruzamentos. Então, não há, assim, pode ser só por acaso, ele com certeza tem os dados mais precisos do jogo, mas me parece que se você tira poder de marcação, você atrai mais o adversário, você deixa a sua defesa mais desguarnecida em um momento onde a gente sabia que era um time superior a nós em todos os aspectos, a gente precisava segurar mais o jogo. Sigamos. O jogo, a gente não pode entrar, né, nessa ansiedade, nesse nervosismo e aí começar a errar decisões, errar passe, errar algumas situações que a gente treina bastante. Então, acho que realmente produzimos, né, defensivamente para inibir o volume do Nenê e naturalmente depois do gol da bola parada a gente fica um pouquinho ansioso e abre um pouco mais de espaço. Adel Ribeiro... Essa ansiedade não tem muito para onde correr, né? Afinal de contas, o time tá nessa situação.
e a gente vence o Guarani, depois empata com o Ipiranga, dá um ânimo, dá um gás, aí vamos jogar com Barra que vem caindo na tabela, era vencer e tentar até pensar em coisa maior. Aí a gente perde de uma forma bizarra do Barra, um gol assim de pelada, e aí já vai pegar um dos melhores times da Série C logo em sequência, fora de casa. Aí Nenê, que estava nos Estados Unidos, volta. Aí ele é o artífice desse gol, então parece que deu tudo que tinha para dar errado, deu errado, os jogadores sentiram. E aí tem 2 semanas aí para tratar, porque no final pra gente seguir tendo esperança, temos que vencer um clássico com um time que, a despeito do que vai acontecer hoje, já aconteceu quando você tá vendo esse vídeo, a gente eles estão no melhor momento que a gente. Então, enfim, inclusive eles podem vir jogar pelo empate tranquilamente. Vai ser difícil, então tem que botar a cabeça no lugar, e quem não aguentar, que peça pra sair, pô. Então peça pra não ser relacionado, sei lá. Que seja digno com sua profissão e com a torcida e com o time. Sigamos. Para o Web Jornal FM. Professor, como mudar o cenário que vive Confiança na competição? Olha, eu acho que esse momento é um momento que é muito claro que o time do Confiança na temporada não deu a liga que todos gostariam. O time vem desde o início da temporada, né, tentando se encaixar, e acho que isso acontece muito dentro da realidade do futebol brasileiro na Série C, porque os times da Série C e da Série D, eles mudam muito de elenco. Então, toda vez que você reformula um elenco, você começa uma temporada nova e você troca mais de 10, 12 jogadores, às vezes isso gera um desequilíbrio nessa liga, né? Que é você encaixar as peças, que é ter uma harmonia dentro das organizações táticas. Então, esse momento ele gera um desgaste mental muito grande em todos, porque a gente não gostaria de estar brigando, né, na parte de baixo da tabela por tudo que foi feito. Bem, vamos lá falar de desgaste mental e mudanças em times de Série C e Série D. Vamos lá. O ideal era manter a base do time do ano passado? Era o ideal. Na Série D e na Série C acontece? Não acontece, ele acabou de confirmar isso. Se não acontece, a gente já sabe como funciona. E aí a grande crítica que a gente faz hoje à SAF. A SAF, ao não contratar um profissional para montar esse time que conhece essa realidade de Série C e Série D, a gente ficou à mercê desse tipo de coisa. Ao não fazer uma reformulação já na pós do estadual, depois de um fraco estadual, a gente foi salvo por um jogo, por uma tarde ruim do Itabaiana. Porque o Itabaiana venceu a gente aqui, acabou tomando um 2-0, que até hoje a gente não sabe como foi na mística, foi na camisa, todo aquele lero-lero que a gente falou naquele momento. Se a gente for filtrar mesmo, Confiança fez 1 ou 2 jogos razoáveis naquele campeonato sergipano, era para fazer essa reformulação. E fazer a reformulação, como ele mesmo falou, em times de divisões que mudam o tempo todo, deve ser a regra, e você tem que saber os profissionais que são adequados para fazer essa adaptação e fazer esse time da liga o mais rápido possível. Não adianta tentar insistir com esse mesmo elenco e não dar liga, porque as contratações ao longo da temporada foram muito pontuais. E contratou PK, contratou Gabriel Zeca, contratou Lucas, o zagueiro, e contratou o Igor Julião, que nem relacionado direito é reserva, muito reserva. Então a maioria dos jogadores ainda da primeira leva que não deu liga no estadual, e agora chegaram 4, um estreou, um tava no banco. Eu não sei se esses 4 vão conseguir mudar a cara do time. Às vezes consegue, às vezes não, tudo depende desse famoso encaixe, ou seja, não teve tanta mudança assim. Era pro time estar mais encaixado, mas a gente já sabia que o time era fraco no Campeonato Sergipano e nada foi feito no Campeonato Sergipano. Eu sei que eu tô adiantando o balanço, mas não dá para ouvir certas coisas assim, não, são as circunstâncias. Se são coisas que já são conhecidas, você trabalha para minimizar os erros, mas parece que Confiança não trabalha por isso. A gente fez o elenco, ele vai do jeito que vai, no final, se der certo, deu, se não der certo, paciência, passar bem. É isso que está apontado para o torcedor do Confiança. Afinal, quem administra hoje o Confiança, nem torcedor vai para casa, para ele nada muda, a gente que vai ficar amargando na última divisão. Sigamos. E agora a gente tem que ter muita sabedoria e tranquilidade para viver, né, o próximo jogo como uma final de campeonato. Então agora meu trabalho como treinador, ele, além de corrigir, né, todas as questões que nós estamos falhando, a gente também ter um trabalho, né,
mental muito forte com os nossos jogadores, para corrigir também esses momentos pós-gol, que a gente não pode sentir tanto um gol, e naturalmente isso sendo corrigido, a gente vai ter força para sair dessa situação, vencendo o próximo jogo, que é muito importante, é um clássico, e a gente sabe da importância que é fazer esses 3 pontos. Boa noite, Antônio Aragão, Jornal F. Bem, é o que ele falou, acho que não é retocável, né? Próximo jogo é uma final, tem que entrar com sangue no olho, e eu já vi muito time do Confiança no papel, até tecnicamente mais frágil do que esse, entregar muito mais futebol justamente por isso. Tem garra, tem sangue no olho, sabe onde quer chegar, sabe o que querem fazer, que isso aconteça com os nossos jogadores. Sigamos. Imprensa FM. O time tem um pior ataque da Série C e você fez uma mudança na parte defensiva com a entrada do volante Madison. Você está satisfeito com os números ofensivos e por isso não mudou os atacantes? Na verdade, a gente evoluiu na parte ofensiva, isso é muito claro, né? O time vinha com dificuldade de fazer gols, começou a fazer gols, criamos muitas possibilidades de gols nos últimos jogos, não concluímos algumas, e é claro que o setor ofensivo ainda é um ponto a evoluir muito, a gente entende isso. É muito claro que você tem um número como nós temos de gols, isso incomoda todos aqui dentro do clube, os atacantes, todos os jogadores de meio campo, todo o nosso staff, me incomoda também, obviamente. A gente está trabalhando e aí quando você tem algumas peças para colocar dentro de campo, que estão produzindo mais, às vezes a gente coloca e acontece que o resultado de campo também não vem como nós gostaríamos. Fizemos algumas mudanças dentro do jogo, também não conseguimos ter o volume ofensivo que gostaríamos. Acho que é importante frisar que a questão dos 3 volantes, mais uma vez, foi para exatamente a gente tentar controlar mais o balanço do Nenê e do Henrique Dourado por dentro. Tá, antes de ele falar e repetir a defesa dos 3 volantes, que eu concordo, inclusive, sobre o balanço defensivo. Ele fala, não, que a gente já melhorou e tal. Realmente, nos jogos pra cá dobrou o número de gols. O problema é quando você tem uma amostragem tão pequena, a gente tinha 4 gols até 4 rodadas atrás, mais ou menos. E aí você marca 2 contra o Guarani, 1 contra o Ipiranga, 1 contra o Barra, já dobra o número de gols. Ou seja, não é que o mérito é de melhorar o ataque. Melhorou o ataque realmente, mas não foi nada revolucionário. É porque a outra parte era muito ruim. Era muito abaixo da crítica. Então, melhorou um pouquinho, muito por conta dessa condição. E eu acho que a pergunta é bem pertinente sobre o balanço ofensivo, porque realmente o time, como é que eu posso dizer, PK até tentava construir alguma coisa, mas perde muito gol. Então, se tem covardia, sei lá, não tem a coragem de tentar chutar, tentar fazer alguma coisa diferente. O gol que João Pedro perde no início do jogo, se ele faz aquele gol, mudava completamente a história daquela partida. Mas não aconteceu, enfim. Talvez se ele tentou na conversa, tentou no posicionamento, tentou de várias formas, tem que tentar as peças. Temos 2 novos jogadores, bota esses caras aí. Porque assim, e se não melhorar? Cara, piorar é impossível. Piorar é virtualmente impossível. Porque se não marca gol, não agride, se os outros jogadores não fizerem nada, manteve tudo do mesmo jeito. Sigamos. Mas a gente entende, também está muito claro que a nossa produção ofensiva é algo que precisa melhorar. Ninguém esconde isso, é algo que está incomodando não só a mim, mas todos aqui dentro, os atletas também. E a gente tem feito trabalhos para tentar evoluir. Claro que nesse momento de tensão, onde as coisas não aconteceram em toda a temporada, onde as coisas não aconteceram dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, a performance oscila mais. A performance de um atleta de alto rendimento, não só no futebol, ela passa pelo estado mental também, né? Se você se sente pressionado, se você não está com confiança, você acaba errando o gesto técnico, tomada de decisão. Então, assim, além de tudo que vem passando ao longo da temporada, a gente agora tem que corrigir também, não só a parte técnica, mas também trabalhar esse lado mental, que vai ser muito importante nos últimos 5 jogos. E a última pergunta, Lucas. Ele falou pela 3ª ou 4ª vez sobre esse aspecto mental. Cara, ou seja, dá pra imaginar que esse time tá em frangalhos, assim, não tá tendo o mínimo de confiança que um atleta profissional precisa. Não deixa de ser preocupante, né? Bem preocupante essa situação, mas enfim. Agora, a Inês é morta, né? Não dá nem pra pensar muito como resolver essa questão. Tem o trabalho de psicologia que o clube contratou, o trabalho do técnico com a experiência. Eu sei que esses caras botem a cabeça no lugar, que assim,
Porque até isso, na hora de você fazer uma contratação, você tem que saber de jogadores que são acostumados a esse tipo de pressão. Porque vai vir para um time que vai ter pressão, que vai ter resultados ruins e que precisa aguentar o tranco e não estão aguentando. E isso, talvez, essa insistência do Thiago Gomes em falar tanto nessa questão mental é mais preocupante do que o baixo rendimento técnico na partida, porque parece que realmente os caras sempre estão ali a um passo de dar uma pirada e não conseguir desempenhar um bom jogo. Enfim, preocupante, vamos que vamos aí tentar esperar que o Thiago dê um jeito aí até o próximo jogo. Sigamos. Lucas Matheus, TV Dragão e Proletário News. Thiago, o que você pensou para o time no jogo de hoje com a escalação de 3 volantes no meio campo? Bom, quando a gente sabia que enfrentaria o Botafogo aqui com jogadores como o Nenê e o Henrique Dourado e o Rodolfo, que já jogou de centroavante, que é um segundo atacante que está jogando na beirada, eles rodam muito por zona central, então eles trocam de posição a todo momento. Então, principalmente para conter esse jogo posicional deles, colocando o Nenê flutuando nas costas dos volantes, a ideia de ter o terceiro volante era para a gente inibir que essa bola entrasse muito por dentro. E também é uma característica da equipe do Botafogo, joga com o lateral direito em cima da última linha, dando amplitude, e o Dudu beirada pela esquerda em cima da última linha, dando amplitude. E os cruzamentos são cruzamentos com muito preenchimento de área. Eles sempre têm no mínimo 4 jogadores dentro da área quando eles fazem os cruzamentos. Então, os 3 volantes também eram para a gente estar mais equilibrado nos encaixes de área pós-cruzamento. Acredito que funcionou. Nós tivemos no primeiro tempo um bom equilíbrio. O Madison acabou saindo, né, pelo desgaste ali que ele teve na questão de marcar bastante. E eu também estava preocupado no segundo tempo, que o final do primeiro tempo o Botafogo nos colocou muito para trás. A gente no início da partida estava conseguindo sair nos últimos 10 minutos. Bem, ele explica a saída de Madison, era isso que eu estava esperando. Madison não aguentou, aí nesse ponto eu tenho que isentá-lo, porque realmente a gente sai Madison e não tinha outro volante de ofício. Eu acho que não tinha nenhum zagueiro, não sei se Mandovani estava lá no jogo, não sei nem se tinha algum zagueiro para fazer as vezes de volante. Mas aí ele, não sei se ele precisou, ele poderia tentar outra alternativa, não sei se jogar o Wellington para lateral e subir o próprio Valdir Júnior, ou jogar Lidic para fazer uma volância, não sei se ele conseguiria fazer isso, mas ele já não é de agora que ele ficou sem volante. Ele esperou chegar Madison, o Madison ainda não está em condições de fazer os 90 minutos, ele poderia ter treinado antes, poderia ter pensado numa alternativa para os 3 zagueiros, para um volante substituto ali para ter o terceiro volante antes disso. Não fez, a gente está com o elenco curto nesse setor, acaba que fomos punidos aí porque Madison não aguentou o jogo inteiro. Fica a dica aí para ele treinar esses próximos 15 dias, ou ainda, lembrando que a janela está aberta, dá para trazer mais algum. Não sei se as finanças da SAF estão tão apertadas assim, mas, como eu falei, em momentos desesperadores, medidas desesperadas precisam ser tomadas. Sigamos. 15 minutos do primeiro tempo, eu acho que o nosso time recuou um pouco, e a ideia de quebrar o sistema com os 3 volantes era para ter um pouco mais de saída também, para exatamente a gente explorar as transições que estavam ficando muito positivas. Mas o gol vindo no pós-escanteio... Aí me ajuda no que eu estava falando. Se você tem treinado algum jogador ali de defesa que saia mais com a bola, o próprio Valdir Júnior, que não está fazendo uma boa temporada, o Lidic, que seja, o Julião, talvez, aparecendo ali, não dá para confiar muito. Você teria um jogador que tem um cacuete de marcar e que poderia sair mais com a bola. Teria esse volante ali, que, por exemplo, no ano passado era André Lima que fazia essa função, ou às vezes Luiz Otávio. Não temos esse jogador, ele bota Iago e volta para um esquema mais ofensivo, que criou mais, mas também agrediu pouco. Enfim, tudo errado aí. Entendo o elenco ser curto, mas o elenco não é curto de agora. Essa coisa poderia já ter sido trabalhada. Ele pós-bola parada, ele é um gol que acaba, né, afetando não só a nossa estratégia, mas também, como eu falei na primeira pergunta, o estado anímico, né? Então agora esse é o meu desafio. Momento Luizinho Lopes, vindo de Thiago Gomes, e é a 5ª vez que ele fala sobre isso. Isso está me preocupando, isso deveria ser prioridade 0 de se trabalhar ao longo dessas 2 semanas. Junto com a nossa comissão,
em a gente trabalhar esse estado anímico dos nossos atletas. Tem agora uma semana aí de treinamento, nós vamos nos preparar bem com alguns reforços que estão chegando, para a gente tentar ter uma cara nova da nossa equipe. Opa! Vamos voltar, confiram comigo no replay. Nossos atletas têm agora uma semana aí de treinamento, nós vamos nos preparar bem com alguns reforços que estão chegando, para a gente... Ou seja, vem mais reforços por aí, Para 5 jogos eu não sei se vai dar certo. A gente já viu que Madison ele deu impacto, mas não teve gás para continuar. Enfim, traz 2 para jogar um tempo, outro joga o outro, mas mais reforços chegarão. Ao que parece, pelo menos a gente tinha a impressão de que estava todo mundo numa contagem regressiva bizarra para a Série D, mas vão pelo menos tentar cair atirando, vão trazer mais jogadores. E assim, em que pese eu ainda acho que deveria trazer um técnico mais acostumado com esse tipo de situação. Se vai permanecer com o Thiago e se tá vendo que o elenco não tá dando conta, troca o elenco. Faz o que for necessário. Ah, mas vai gastar demais, vai onerar a folha. Cara, isso se resolve, o ano que vem se planeja melhor. O que não pode é cair de divisão. E ainda mais, o que não pode é cair sem lutar. Não vai fazer loucura, mas não pode ser omisso. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. Enfim, vamos aqui pro final, que já tem tempo pra cacete que eu tô aqui falando. Até meu pescoço já tá doendo. Tentar ter uma cara nova da nossa equipe no sentido de estrutura e de jogadores também, que a gente consiga ter opções que estejam dentro de campo com uma cabeça mais descansada no sentido de pressão, de performance e naturalmente a gente buscar uma vitória, porque é uma final de campeonato. Eu falei para eles agora no final do jogo, a gente vai encarar um clássico dentro do nosso estádio. O torcedor, né, tá frustrado assim como nós estamos, e aí é um ponto importante que eu falo para a nossa torcida. A gente precisa deles nesse momento nos apoiando, né? Eu sei que é difícil, o torcedor tá muito incomodado e com toda razão por todo o momento que a gente está vivendo na temporada e nessa reta final aqui de Brasileiro. Mas agora é o momento que a gente tem que unir forças para sair dessa situação. Uma permanência na Série C, ano que vem sendo um novo ano, fazendo uma reestruturação no planejamento para a próxima temporada. Então é um momento de frustração de todos nós, o torcedor está completo de razão de estar frustrado, incomodado, assim como eu estou, mas eu também faço um apelo para o nosso torcedor, que é o momento que eles sempre tiveram no lado do clube. A história do torcedor de Confiança é essa. Nesses momentos difíceis, o torcedor apoia, o torcedor vem junto. Então eu como treinador estou apostando muito também nesse momento de clássico. A nossa torcida, como sempre fez historicamente, nos dá esse suporte, mesmo a gente estando, né, produzindo abaixo do que nós gostaríamos. A gente entende que com o trabalho agora e com o nosso apoio do nosso torcedor, a gente vai sair dessa situação. Bem, cara, que fala importante essa do final, né? Eu deixei até rolar, não interrompi. É isso. Eu não sei como vai ser feito, se vai botar portões abertos, quilo de alimento, R$5, eu não sei. Mas é hora da torcida, em que pese toda a desconfiança, nem que você vá lá para xingar muito antes e depois do jogo. Mas a gente precisa ir, a gente precisa lotar a nossa parte, o máximo que a gente puder, botar esse time nos ombros e levar ele para uma vitória. Depois vem mais jogos com mais um confronto direto contra o Anápolis, secar o Barra, que ainda tá por aqui querendo cair. Enfim, vai chegar gente nova, uma vitória no clássico, quem sabe faz a gente ressurgir. Foi uma vitória esse ano no Itabaiana que fez a gente ter aí a possibilidade de chegar na final e ter um ânimo novo. Quem sabe a história se repete, a gente vence o Itabaiana em casa, devolve a derrota que eles nos deram no Campeonato Sergipano, e na pior das hipóteses diminui a distância para eles, e aí depois vem o confronto com o Anápolis. Enfim, temos que tentar, temos que ir para cima. E o recado tá dado. É isso. Vídeo longo, se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Comente aí, eu acredito, mesmo que você não acredite, mas comente para eu saber que você chegou até o final do vídeo. É isso, turma, vamos que vamos. Agora temos 2 semanas aí para aproveitar o restinho da Copa, mas também para fazer os giros de notícias, as análises, muita coisa aí para falar do Confiança. Vai vir gente nova, ao que tudo indica, ele já deu a pista que novas contratações vão chegar e a gente vai inclusive repercutindo esses novos jogadores que virão por aqui. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.